Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiesse Jaala e hoje eu vou falar um pouco sobre sustentabilidade e contratações públicas. Bom, antes da gente iniciar de fato a aula, eu queria falar aqui um pouco para vocês sobre a minha trajetória. Eu sou advogada, sou professora, palestrante, já tenho 14 anos na administração pública, então passei 7 anos na Receita Federal e estou há 7 anos como auditora de controle externo no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, toda a minha trajetória está aí envolvida com a questão da administração pública e agora muito de modo específico, né? Falando e me debruçando sobre contratações públicas no âmbito da fiscalização do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo. Mas, bom, dando início aqui à nossa aula, o que a gente precisa se atentar logo do início em relação ao conceito de sustentabilidade? A origem desse conceito, ela remonta ao final da década de 60, quando se tornou evidente a necessidade de equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental. E foi nesse contexto que a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou, no ano de 1987, o relatório Nosso Futuro Comum, que trouxe a definição mais conhecida de sustentabilidade, que é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O conceito de sustentabilidade, portanto, está relacionado à ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, um modelo de desenvolvimento econômico que leva em consideração não só os aspectos financeiros, mas também os aspectos sociais e ambientais. É uma forma de garantir que o crescimento econômico não ocorra às custas da degradação ambiental e da exclusão social, e sim de uma maneira mais equilibrada e duradoura. Então, é a partir dessa definição, é a partir desse conceito que surge os chamados 3 pilares clássicos da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. O pilar ambiental ele está relacionado à preservação dos recursos naturais, à minimização dos impactos ambientais gerados pelas atividades humanas. Envolve práticas como a redução de consumo de energia, a minimização da produção de resíduos e a utilização de tecnologias limpas. Já o pilar econômico está relacionado a um desenvolvimento econômico, a promoção desse desenvolvimento, mas de forma a considerar os impactos socioambientais e garantir que o crescimento seja inclusivo, seja sustentável. Buscar para um desenvolvimento viável no longo prazo, capaz de gerar emprego e renda sem comprometer a qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, a ideia da busca por uma economia circular. Nós temos também o pilar social. O pilar social ele está aí relacionado à promoção da equidade e da justiça social, garantindo que todos, ou deveria garantir que todos tivessem acesso a condições dignas de vida e à promoção da igualdade de oportunidades. Mas é aí, dentro desse âmbito, que surge a Agenda 2030. Antes de chegarmos nesse ponto já da Agenda 2030, que está muito em voga, é preciso só resgatar um pouco que no ano de 92 nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro, né, lá foi sediado a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, também conhecida como Rio 92. Este evento ele reuniu líderes mundiais para discutir questões ambientais e culminou na assinatura da Agenda 21, documento que estabeleceu metas para o desenvolvimento sustentável. E o Brasil passou, então, a partir daí, a ter uma legislação ambiental
mais rigorosa e também a promover ações para a preservação do meio ambiente, para a adoção de práticas sustentáveis em diversos setores. E um exemplo disso é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, criado em 1995 para apoiar a agricultura sustentável e a preservação ambiental nas áreas rurais. Em 2012, a cidade do Rio de Janeiro sediou novamente um evento importante, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+20. Né? O evento marcou os 20 anos da Rio 92 e trouxe, então, à tona a necessidade de uma transição para uma economia verde, uma economia sustentável. Durante a conferência, durante esse evento, foi lançado aí esse conceito de economia verde, que é resgatar a ideia de desenvolvimento econômico com preservação ambiental e com inclusão social. Um outro evento importante para a promoção de sustentabilidade aqui no país foi a Conferência do Clima, né, realizada em 2015. Na ocasião, o país se comprometeu, essa conferência, foi em Paris. Na ocasião, o Brasil se comprometeu a reduzir emissões de gases de efeito estufa até 2030. E essa iniciativa já representou um passo, né, um importante passo ali para luta contra o aquecimento global e mudança climática. Mas aí também em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que estabelece um conjunto de objetivos globais para a promoção do desenvolvimento sustentável em todo o mundo. São 17 os objetivos. Eles estão interconectados, são interdependentes, o que significa que o sucesso de um objetivo depende, sim, do sucesso dos outros. Então, nós temos a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Bom, cada ODS tem metas específicas que devem ser alcançadas até 2030. Eu queria destacar alguns objetivos aqui para vocês. A começar pelo ODS 12, consumo e produção sustentáveis. Tem como objetivo garantir que o consumo seja mais responsáveis, de forma a reduzir o impacto ambiental e social. Isso inclui reduzir desperdício de alimentos e materiais, promover a reciclagem e a reutilização, garantir que os produtos sejam produzidos de forma sustentável, com respeito aos direitos humanos e também com respeito aos direitos trabalhistas. Temos visto muitos problemas em torno disso. E tem dentro desse ODS a meta 7, que é uma meta específica sobre compras públicas. Então, promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Nós temos também, como aqui destaque, ODS 6, água potável e saneamento, que visa garantir o acesso universal e equitativo à água potável e saneamento básico para todos. Isso vai incluir o uso sustentável da água, a melhoria da gestão de recursos hídricos, a redução da poluição da água. Hoje nós temos cerca de 35 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões não têm acesso ao saneamento básico adequado, o que é um absurdo. Temos recentemente agora a legislação sobre o marco legal do saneamento básico, que estabelece aí
diretrizes para o setor de saneamento, tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços de água e esgoto de qualidade. E esse marco ele busca solucionar problemas de falta de investimento em áreas carentes, da baixa eficiência dos serviços prestados e também a insuficiente cobertura dos serviços de saneamento por meio da criação de novas regras para o setor. Claro que é um assunto complexo, mas é um assunto urgente. O Marco Legal cria também um fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Saneamento Básico, que tem como objetivo garantir recursos para a realização de investimentos em infraestrutura e serviços de saneamento em todo o país. Próximo ODS que queria trazer para vocês é energia limpa e acessível, que inclui a promoção de energia solar, eólica, hidráulica e a redução da dependência de combustíveis fósseis. Então, garantir o acesso a uma energia limpa é, sim, fundamental para a redução das emissões de gases de efeito estufa, para combater as mudanças, a essa luta, né, contra o aquecimento global. O Brasil é um dos líderes em energias renováveis, principalmente na geração de energia hidrelétrica. O outro ODS que eu queria trazer aqui é sobre redução das desigualdades. Bom, nós vimos que com a pandemia o aumento das desigualdades foi assim, expressivo, né? Como já diziam as meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. Vimos que esse abismo aumentou. Então, desenvolver políticas públicas que promovem a igualdade de oportunidades, a justiça social e a distribuição de renda compõem esse objetivo. Isso vai incluir ações para reduzir a pobreza, promover a inclusão social e econômica de grupos marginalizados, eliminar barreiras que impedem acesso à educação, saúde, trabalho decente e outras oportunidades de desenvolvimento. Nós temos também o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que visa, então, garantir que as cidades e assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros e sustentáveis, o que vai incluir a promoção do acesso a transportes sustentáveis, espaços públicos seguros e verdes, melhoria da gestão de resíduos. Garantir que essas cidades sejam sustentáveis é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento econômico. Pensando e ainda dentro desse aspecto, eu trouxe aqui o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Esse índice, ele é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, no âmbito do Programa Cidades Sustentáveis, e trata-se de uma ferramenta que vai permitir avaliar o desempenho das cidades em relação a uma série de indicadores. E aí a coleta de dados e indicadores é realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o CEBAP. Então, esse índice, ele visa estimular mesmo a evolução dos mais de 5 mil municípios brasileiros nos objetivos e metas da Agenda 2030. São mais de 100 indicadores temáticos que permite, então, ter uma visão geral e integrada das cidades em cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu trouxe alguns dados aí, apenas para serem destacados, alguns dados interessantes, que as 10 cidades com maior pontuação estão todas no interior do estado de São Paulo. Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, Limeira, São Caetano do Sul, por exemplo, possui a maior pontuação do Brasil. Por outro lado, dentre as 10 cidades com menor pontuação, 8 estão na região norte. Quando a gente fala das capitais, nós temos ali, entre as com maiores pontuações, Belo Horizonte, Curitiba e Vitória. Mas, bom, eu trouxe toda essa contextualização
para chegarmos na correlação com as compras públicas e a importância da sustentabilidade nesse tema. De acordo com o artigo 3º da Lei 8666, licitação sustentável é aquela que destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que as compras públicas sustentáveis são procedimento administrativo formal que contribui para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, nas contratações de serviços e execução de obras. De uma maneira geral, trata-se da utilização do poder de compra do setor público para gerar benefícios econômicos e socioambientais. E daí vocês perguntam, mas por que, Daies? Por que é importante realizar compras públicas sustentáveis? Bom, não sei se vocês já tinham esse dado, que eu vou dizer agora, mas o governo brasileiro despende anualmente mais de 600 bilhões de reais com aquisições de bens e contratações de serviços. É um valor extremamente expressivo. Então, nesse sentido, direcionar o poder de compra do setor público para aquisição de produtos e serviços com critérios de sustentabilidade implica aí na geração de benefícios socioambientais e na redução de impactos ambientais, ao mesmo tempo que induz e promove o mercado de bens e serviços sustentáveis. É claro que é preciso manter o equilíbrio entre isonomia, vantajosidade e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, uma das formas pelas quais as contratações públicas podem ter um impacto positivo na economia, contratações públicas sustentáveis podem ter um impacto positivo na economia, é através da criação de empregos verdes. Empregos verdes são aqueles que contribuem para o desenvolvimento sustentável e ajudam a proteger o meio ambiente. Então, quando as autoridades públicas fazem compras de produtos e serviços de fornecedores locais que utilizam práticas sustentáveis, elas estão apoiando esses fornecedores e, ao mesmo tempo, incentivando a criação de empregos verdes naquela região. Além disso, as contratações públicas sustentáveis também podem ajudar a fomentar a inovação tecnológica e a competitividade. Quando decide-se ali, por fazer compras de produtos e serviços que atendem a padrões de sustentabilidade, está se incentivando a criação e desenvolvimento de novas tecnologias, processos e produtos mais sustentáveis. E isso pode ajudar a impulsionar a inovação, a impulsionar a competitividade em setores específicos, além, claro, de contribuir para o crescimento econômico em geral. A gente também tem aí a questão dos custos ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, por exemplo, ou seja, é essencial ter em conta os custos de um produto ao longo da sua vida útil, preço de compra, custo de utilização, custo de manutenção, custo de eliminação, porque, às vezes, o barato pode sair caro. E essa ideia de menor dispêndio já está imbricada na nova lei de licitações. Não apenas o preço, mas também qual é o valor total, qual é o custo total envolvido. Temos também a questão da eficiência, de permitir, então, satisfazer as necessidades da administração pública mediante utilização mais eficiente dos recursos e com menor impacto ambiental. Temos, por exemplo, a utilização de compras compartilhadas, que é a criação de centrais de compras em larga escala, onde se é possível utilizar produtos inovadores e ambientalmente adequados, sem necessariamente aumentar os gastos públicos. E a promoção da sustentabilidade também pode ter um impacto positivo na qualidade de vida das comunidades locais. Por exemplo, o uso de materiais de construção sustentáveis em projetos públicos pode melhorar a qualidade do ar e da água, enquanto
a adoção de práticas de transporte sustentável pode reduzir a poluição e o congestionamento do tráfego, melhorando a saúde e o bem-estar das pessoas. Bom, no mês de maio, na Folha de São Paulo, saiu um artigo do procurador federal Diego Pereira falando que o emprego do futuro é verde e com foco especial nos jovens. O que eles colocam é que o procurador, coloca que o impacto das mudanças climáticas sobre os jovens são mais preocupantes, considerando que atinge aí boa parte deles, né? De acordo com a Unicef, essa faixa etária é que é a mais atingida, está em fase de formação, necessita de alimentação adequada, tem a busca pelo primeiro emprego, e se destruirmos tudo nesse momento, esses jovens não terão um futuro, um lugar, né, sustentável, um lugar ambientalmente adequado, socialmente adequado para viver. Então, traz aí essa preocupação, estipula também a questão de jovens preocupados com a questão verde, ambiental, terão oportunidades de emprego, então terão, quem tem nos seus currículos essa ideia da educação ambiental, tem uma vantagem em relação aos demais concorrentes ali. Então, por tudo isso que ele menciona uma pesquisa do Instituto Cíclica, afirmando, né, essa questão que o futuro do emprego do jovem brasileiro é verde, que o que significa uma transversalidade, né, que é indispensável à mão de obra jovem quando um assunto é preservação ambiental. Mas, bom, vamos lá, caminhando diretamente agora para legislação e regulamentação de contratações públicas sustentáveis no Brasil. Quando falamos da Constituição Federal, em seu artigo 225, a Constituição coloca: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nós temos também aqui, de modo complementar, eu trouxe aqui algumas leis, acho que é importante destacar, que é a 12187, que vai estabelecer a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, a 12305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12349, que vai instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. E trouxe também ali a referência à Instrução Normativa número 1 de 2010, que vai falar do Plano de Gestão de Logística Sustentável. A gente vai comentar um pouco mais à frente, tá? Temos também o decreto 7746 de 2012, que vai falar sobre a promoção do desenvolvimento sustentável nas compras públicas, de modo a incentivar a produção e o consumo de bens e serviços, como nós já tínhamos comentado. E a Estratégia Federal de Desenvolvimento. A Estratégia Federal de Desenvolvimento, ela adiciona 2 pilares, que são o institucional, voltado para aprimorar a governança pública, com foco na entrega de serviços ao cidadão e na melhoria do ambiente de negócios, e também o pilar da infraestrutura, que a ideia é fomentar o desenvolvimento de infraestrutura com foco no ganho da competitividade e na melhoria da qualidade de vida, assegurando a sustentabilidade ambiental. Bom, Plano de Gestão Logística Sustentável. Nesse plano, nós temos aí alguns pontos, algumas diretrizes importantes sobre como se deve caminhar com esse plano de gestão logística. Então, coloca ali, olha, precisa fazer inventário, precisa entender, precisa conhecer quais são os bens materiais dos órgãos e como podem ser substituídos no momento de uma nova contratação por similares
de menor impacto ambiental. Nós temos também a questão da racionalização, então, práticas de sustentabilidade para racionalizar o uso de materiais e serviços. A implementação, então, é a definição de responsabilidades, definir a metodologia, realizar posteriormente uma avaliação para saber se esse plano está adequado e, claro, a capacitação, ações de divulgação e capacitação. Sustentabilidade na nova lei de licitações. Bom, o desenvolvimento nacional sustentável ele é trazido como princípio a ser observado na aplicação da lei e também como objetivo do processo licitatório. Como eu disse, ciclo de vida do objeto, menor dispêndio, custos indiretos, impacto ambiental, tudo isso está previsto na nova lei de licitações. Temos também a questão da preocupação com a certificação para a aferição da qualidade, da conformidade do produto ou do processo de fabricação com as questões ambientais e a preocupação também nas licitações de obras e serviços de engenharia, e especialmente naquilo que se relaciona com a gestão dos resíduos sólidos. Bom, temos aqui também, trouxe aqui um decreto que vai falar sobre a governança nas contratações públicas e ele insere ali como diretriz da governança, promoção do desenvolvimento nacional sustentável em consonância com a Estratégia Federal de Desenvolvimento e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Apenas para trazer aqui para vocês esse guia, é um guia muito importante para quem atua com contratações públicas pela CGU, onde teremos diversas especificações ao procedimento de contratação sustentável. Então, ele vai colocar ali, olha, possibilidade de reuso, precisa planejar adequadamente com base nos parâmetros da sustentabilidade, precisa fazer uma análise do equilíbrio entre os princípios licitatórios, isonomia, vantajosidade e sustentabilidade, como dissemos, e tem que fazer a gestão e a fiscalização do contrato de modo adequado para verificar se de fato têm sido implementados os critérios de sustentabilidade, bem como gestão de resíduos. Aqui tem alguns pontos referentes à questão de aquisição de bens e produtos. Então, se preocupar se o material é reciclado, biodegradável, atóxico, com madeira proveniente de reflorestamento. Nós temos também, nos serviços, estabelecer ali como obrigação da contratada a questão dos critérios de sustentabilidade, na especificação técnica do objeto também ter essa menção já ao que se espera, né, o que a administração pública espera, e se também houver algum requisito previsto em lei especial. Então, vou colocar aqui, temos, por exemplo, inclusão de práticas e critérios de sustentabilidade na especificação do objeto e nas obrigações da contratada, e que deve sempre resguardar o caráter competitivo do certame. Nas obras de serviço de engenharia, como eu disse, tem essa preocupação muito grande com o plano de gerenciamento de resíduos e com a fiscalização e monitoramento da gestão de resíduos. E daí aqui apenas uma diferenciação entre o que é resíduos sólidos, rejeitos e como eles se classificam. Então, um exemplo trazido no guia sobre quais são as principais determinações, quais as providências devem ser adotadas ao longo do procedimento licitatório, quais são as precauções. Então, por exemplo, precisa inserir no termo de referência plano de gerenciamento de resíduos, se for o caso, e as hipóteses de formas proibidas de destinação ou de disposição final. O guia traz aí outros exemplos, medicamentos, insumos hospitalares, coleta seletiva, credenciamento na área de saúde, detergente em pó. Ele está disponível na internet.
Já trazendo aí a questão de perspectivas promissoras na sustentabilidade, muito tem se falado em créditos de carbono, que pode ser uma ferramenta importante para o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável, e o hidrogênio verde, que tem esse potencial de se tornar uma ferramenta importante. Mas, bom, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Trago aí uma reflexão, né? A responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida. Deixo aqui os meus contatos de redes sociais e fico à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês e agradeço a Linkley pelo espaço aqui nesse que é o maior congresso jurídico virtual do país. Muito obrigada.